Muito bom dia. Começando a segunda-feira, já véspera de feriado aqui no Brasil. Vamos entender o que vem pela frente nessa semana que tem encontro do G20 dos principais países em Bali, na Indonésia, e vai ter cara a cara o encontro de Biden, presidente dos Estados Unidos, e de Xi, o presidente da China, no meio de, depois de alguns anos ainda, de constantes brigas entre os dois, divergências. Então vai ser um encontro minimamente curioso, tá? Na semana passada, o dólar, que é aquele DXY, o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, se valorizou muito. Para quem não lembra, chegou a bater 114 pontos nas últimas semanas, com o dólar se valorizando demais, e com as notícias de que os Estados Unidos tiveram a inflação já um pouco abaixo do que o mercado esperava, o dólar passou a perder valor frente a essas 6 principais moedas no mundo. Ainda, dados de que a China começou a relaxar um pouco as suas restrições sobre o Covid e também injetou mais capital, principalmente no setor imobiliário, que na China está bastante preocupante, com várias empresas das grandes quebrando, isso deu uma euforia no mercado, que até inclusive alguns membros do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, falou que pode ter sido uma euforia muito grande, principalmente com ainda só um dado de inflação dos Estados Unidos. No meu entender, eles ainda terão que subir bastante juros, isso vai sim continuar impactando a economia, que a gente vai chegar numa crise ou numa recessão por lá de qualquer maneira. Mas enfim, vamos analisando dados após dados, tá? Bom, no Brasil, o que a gente viu é que essa semana vai ter aquela PEC da transição em que o governo eleito, antes de assumir, já está pedindo para gastar 200 bilhões de reais fora do teto de gastos, né? Ou seja, você pode gastar um tanto, ele quer gastar fora que não seja computado dentro desse teto de gastos 200 bilhões de reais. E depois da sua fala irresponsável de Lula na quinta-feira, falando que ele gasta investimento, que se ficar preso ao teto de gastos não é pensar nos pobres, enfim, tudo ao contrário. Você ter uma responsabilidade fiscal, você gastar menos do que você arrecada para que tenha superávit, que abre parênteses, o Brasil terá um superávit esse ano, ou seja, gastará menos do que arrecada e sobra dinheiro para investimento pela primeira vez depois de 7 anos, ele falou que isso não é em favor dos pobres. Muito pelo contrário, isso é principalmente para os pobres, porque quando você gasta mais, você tem um país mais endividado leva a uma desvalorização da moeda, que leva à alta dos juros e à inflação. E quando você vive num país de juros altos estruturalmente por muitos anos e com uma moeda desvalorizada, isso traz inflação, e a inflação faz com que o pobre sinta muito mais. O rico pode mandar o dinheiro para fora, pode se proteger com ativos, por exemplo, como o NTNB, ativos atrelados à inflação. Agora, quem sofre mais é o mais pobre. Então essa fala é irresponsável e mentirosa de Lula, que parece que continua no palanque nos anos 70 e nos anos 80, mentindo para aquele que é o principal eleitor dele, para tentar angariar ou mais votos, sabe-se lá por quê, uma vez que ele já está eleito, mas ele continua tendo a sua mentira patológica e irresponsável, principalmente com aqueles que acreditam nele. De novo, a responsabilidade fiscal e um país com inflação controlada e com gastos controlados é principalmente um vetor para desenvolvimento e controle de inflação, que o pobre se beneficia muito mais, porque ele tem muito menos recursos de fuga do que quem tem mais capital, tá? Depois do feriado, eles devem votar essa PEC da transição para saber se poderá gastar esses 200 bilhões fora do teto de gasto. Esperemos que não, ainda mais depois de terça-feira, que teremos manifestações imensas por todo o Brasil. Na Europa saiu dados de produção industrial e a gente tem ainda um mercado de cripto que foi balançado como uma das maiores corretoras exchanges, a FTX, declarando insolvência, provavelmente depois de um golpe do próprio dono, em que ele deve ter usado dinheiro em custódia dos seus próprios clientes para inflar um token que ele mesmo emitiu, e ele era o principal acionista, o principal detentor desses tokens, se chamava FTT, e portanto ele chegou de 16 bilhões de dólares, seu patrimônio deve ir a zero. E aí o mercado de cripto derreteu ainda mais. Uma ótima semana para todo mundo.